Vamos para a palavra? Evangelho segundo escreveu Lucas. Alguém me perguntou, pastor, só tem Lucas na sua Bíblia? Eu disse, irmãos, é o seguinte, cada um tem uma chamada, eu tenho uma, a minha de escrever. Um dos meus projetos é escrever um box de 3 livros do Evangelho de Lucas. Então eu tenho mergulhado no Evangelho de Lucas já há 1 ano e pouco. Eu já ministrei 90 mensagens em Lucas. Faltam 110. Então, por isso que nós estamos em Lucas. Amém? Então, não se preocupe. Nós temos o ano todinho esse e ainda o outro. Tem espaço para Lucas o tempo todo. Essa semana, eu vi um vídeo na internet que mexeu comigo. Mexeu. Confesso a você que aquele vídeo mexeu comigo. Quando eu terminei de ver o vídeo, eu estava na biblioteca e eu parei, sentei ali e fiquei pensando sobre a minha vida espiritual. O vídeo mexeu comigo, o vídeo falou comigo. Como pastor, como crente. Amanhã eu vou postar nas minhas redes sociais esse vídeo. Mas fazia tempo que uma coisa não mexia tanto comigo. Não apenas por causa do texto que a pessoa falava, mas por causa de um pensamento que eu tinha há muito tempo atrás. E quando eu vi o vídeo, aquela imagem foi uma resposta de Deus para mim. Existe um homem na Bíblia chamado João Batista. Em Lucas, capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7. Versículo de número 24. A partir do verso de número 18, João está preso. E na prisão, ele vai ser visitado por 2 discípulos. Discípulos de João, que mais tarde se tornam discípulos de Jesus. E João, na conversa com os discípulos, manda que os discípulos perguntem ao Senhor Jesus se de fato era ele o Messias ou haveria de vir outro. João está preso, sem discípulos, sem multidão, sem família, sem igreja. E ele está tão perturbado naquela prisão que ele chega a perguntar se de fato Jesus era mesmo o Messias. João está em dúvida com a sua própria fé. Eu não sei se você já passou por dúvidas, eu já. Dúvidas quanto à fé, eu já passei por isso. E João está em dúvidas quanto à sua própria fé, se Jesus é de fato o Messias, se de fato Jesus é o Messias, e ele manda perguntar, e os discípulos vão lá para Jesus e perguntam, olha, João quer saber se és tu mesmo o Messias, ou se precisamos ainda esperar outro. O texto vai dizer que naquela hora Jesus cura muitas pessoas, muitas moléstias, expulsa espíritos malignos, dá vista a muitos cegos. E Jesus chama os 2 e diz assim, agora volta lá e diz para João que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem,
até os mortos ressuscitam, e os homens ouvem a pregação do Evangelho. No versículo de número 24, depois de ter acontecido aquilo, dos mensageiros terem ido embora, Jesus então diz ao povo o seguinte: fala sobre João, e ele diz para o povo: o que vocês foram fazer no deserto? Vocês foram ver um caniço agitado pelo vento? Deixa eu explicar esse texto, caniço agitado pelo vento. Na linguagem de hoje, vocês foram fazer o que no deserto? Vocês foram ver um show? Vocês foram ver um cantor gospel? Um pregador de renome? Um cara das redes sociais? O que vocês foram ver no deserto? E Jesus continua: vocês foram lá para ver o quê? Verso de número 25. Vocês foram lá para ver um homem vestido de roupas finas? Roupas finas aí quer dizer roupas de sacerdote, roupas de pregador. Vocês foram o quê ver lá no deserto? Um homem que se vestia bem, roupa sacerdotal, de linho, elegante, de marca. Vocês foram lá para ver o quê? Alguém de camisa Tommy, Brooksfield, Gucci. O que vocês foram fazer no deserto? Vocês foram lá para ver pessoas que se vestem bem, que vivem no luxo, que assistem nos palácios dos reis, que comem banquetes, que vão ao coco bambu. O que vocês foram ver? Alguém bebendo do melhor vinho? Pagando a melhor comida? O que vocês foram ver? Prosperidade? Riqueza? Status? E ele diz no verso 26, porque sim, vocês foram lá ver. Mas o que vocês foram ver? Ah, ok, vocês foram ver um profeta. Então Jesus diz para eles: deixa eu dizer uma coisa para vocês acerca de João. Ele era mais do que profeta. Mesmo que mais do que profeta, nunca profetizou. Mais do que profeta, que não tem nenhuma profecia sobre os nossos dias. E ele diz, no verso 27, este João é aquele que está escrito: eu envio diante da face, ou seja, diante de vocês, o meu mensageiro, e ele vai pregar e preparar o caminho para que vocês encontrem Deus. E Jesus completa no verso de número 28, eu quero dizer uma coisa para vocês: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Ninguém que nasceu nesta terra é maior do que João. Sabe o que Jesus está dizendo? João é maior do que Abraão. João é maior do que Davi, que escreveu 73 salmos, que venceu todas as batalhas, que estabeleceu o reino de Israel. Jesus está dizendo, João é maior do que Davi. Maior do que Abraão, que sacrificou o seu filho,
que é o patriarca desta nação, João é maior do que Abraão. João é maior do que Moisés, que escreveu a Torá. João é maior do que Samuel, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, Malaquias, Sofonias, Ageu. João é maior. Ninguém que nasceu de uma mulher é maior do que João. Uau! Que cara! E quando eu vi que João era mais do que profeta, e o maior de todos os homens nascido de mulher, eu fiz uma pergunta: o que era que João tinha que dava a ele esse título diante de Deus? Porque quando ele começa a pregar e a batizar, Jesus vai até ele. Eles eram primos. João, filho de Isabel, e Zacarias. Jesus, filho apenas de Maria e do Espírito Santo. Mas os meninos cresceram, talvez, longe de suas cidades, mas nas festas, uma vez por ano, se viam. João sabia quem era Jesus. Para João, seu primo, o filho de Maria, Jesus sabia quem era João. Por isso que Jesus vai até João para ser batizado por ele. Um Deus que se coloca nas mãos de um profeta. O que tinha João de tão especial? E se João estivesse nos dias de hoje, como ele seria? Como seria João nos dias de hoje? Mateus vai dizer que ele era vestido de pele de camelo, um cinto de couro, comia gafanhotos e morava no deserto. João abriu mão de ser sacerdote, de andar vestido de linho, porque como filho de Zacarias, de uma descendência de levitas, filho de um sacerdote, ele seria também sacerdote. E isso era status, isso dava para ele a autoridade de sentar na mesa, de comer com os reis. Isso dava a ele a autoridade. Ele tinha casa garantida, comida garantida, status garantido. Mas ele abre mão de tudo isso. Ele abre mão do brilho. Ele abre mão do glamour. Ele abre mão das posses. Ele abre mão dos bens. Ele abre mão do título. De ter uma genealogia que prosseguisse. Ele abre mão de tudo isso. Ele tinha, não é que ele fosse conquistar, ele tinha, já era dele, por direito a nascimento. Mas ele abre mão de tudo isso. Em Mateus 3,4 diz que ele vai morar no deserto, um eremita. No deserto ele não tem amigos, ele não tem rede social, ele não tem Instagram, Facebook, X. No deserto, ele não tem amigos, é um eremita. Como se hoje é alguém que abrisse mão de morar à beira-mar, por direito a nascimento, e fosse morar nas ruas. Não porque é um drogado, porque decidiu. É coisa de louco. E abrisse mão de suas roupas de marca,
para vestir pele de camelo. E o que era pele de camelo? Era algo que era rígido, duro. Então era algo incômodo. Você não via o estilo de pele de camelo, não. O estilo era de linho, de púrpura, coisa fina. Mas João decidiu abrir mão de um estilo de pregador moderno. Ele não queria se parecer com Anás e Caifás, nem com os pregadores da época. Ele não queria buscar likes. Nunca se preocupou com isso. Ele nunca se preocupou em ser ovacionado pelas multidões, ou ser aceito por Herodes, recebido nos palácios. Ele nunca se preocupou em sentar na mesa com os deputados, com os vereadores, com o prefeito. Nunca se preocupou com isso. João não queria fama. O que todo mundo busca hoje dos púlpitos é fama. João nunca pediu que fosse pago a ele um cachê. E quando Jesus pergunta: o que vocês foram ver no deserto? Um show? Não, porque evangelho não é show, não é espetáculo, não tem cachê. E João se veste de pelo de camelo, para dizer às pessoas: não é sobre ter roupa de marca, não é sobre vestir bem. Isso não é evangelho. O cinto de couro era uma peça para trabalhadores, e João se identificava com os trabalhadores. Comer gafanhoto era dizer: eu vivo do que tem. Eu não estou em busca de fama e de glória. Mateus capítulo 11. Jesus diz: desde os dias dos profetas, o céu é tomado à força. 11, 12 e 13. Capítulo 11, versículos 12 e 13. Jesus diz: o céu é tomado à força. Jesus está dizendo: para entrar no céu tem que estar debaixo da lei. Porque desde os dias dos profetas, o céu é tomado à força. Ou seja, tem que estar debaixo da lei para ter céu. Mas os profetas, todos do Antigo Testamento, e a lei de Moisés, elas param em João. Porque João é o primeiro pregador da graça. Se a lei para na graça, e Jesus diz que a lei para em João, então a graça começa em João. O que fazia João ser a linha divisória de Deus, a marca de Deus na terra, porque Jesus uma vez pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E os discípulos dizem: ah, tu és o profeta que haveria de vir. O outro diz: tu és Elias. O outro diz: ah, estão dizendo que tu és o Cristo. Estão dizendo, e foram dizendo de Jesus. E quando chegam sobre Elias, Jesus diz: Elias já veio. Porque havia uma promessa em Malaquias, que dizia que quando Deus fosse estabelecer o período da graça, e o relógio começasse a contar para o dia do juízo, viria um semelhante a Elias, no poder e na unção de Elias. E Jesus disse: essa marca de Deus, que os céus escreveram desde Malaquias, era João. Então João não era qualquer um, mais do que profeta, o maior nascido de mulher, abaixo somente de Jesus, a marca de Deus para o período da graça. Só que esse homem,
Ele não estava nos maiores púlpitos. Ele não tinha uma Mercedes para andar. Não viajava de primeira classe. Não morava à beira-mar. Não vivia a pseudo-prosperidade cristã. Esse homem, a roupa dele era da sulanca. O que ele comia era o que tinha. E ele se identificava como alguém com seu cinto que precisava acordar cedo para poder sobreviver. Esse era João. Alguém tão comum como todos nós. Não tinha anjos em sua volta, não tinha tapete vermelho, ninguém comemorava o seu aniversário, ele não sentava nos banquetes. Mas tinha algo nele diferente. O que foi que fez João ser tão diferente? O que foi que fez João ser essa referência que Jesus deu? Lucas capítulo 3, versículos 2 diz que nos tempos dos pregadores Anás e Caifás, no tempo do show de Anás e Caifás, no tempo do Instagram de Anás e Caifás, da mídia de Anás e Caifás, a palavra de Deus não veio a Anás e a Caifás, a palavra de Deus veio a João. Por isso, que Lucas capítulo 7, versículo de número 27, está escrito: ele veio adiante da face das pessoas, e essa face das pessoas, ele veio e ele era o meu mensageiro, e a palavra mensageiro aqui é ângelos, anjo. Ele era alguém que trazia uma palavra da parte de Deus. O que fez João ser diferente não era a roupa que ele usava, o terno de marca. Eu não imagino João num púlpito de terno. Eu não imagino João num gospel, dentro de uma igreja de evangelho gourmet. Eu não imagino João em um estádio de futebol, com ingressos pagos para adorar a Deus. Eu não imagino João nisso. Eu não imagino João fazendo ativamento profético. Porque a palavra que foi dada a João, e a diferença dele de Anás e Caifás, era que enquanto Anás e Caifás tinham a imagem dos pregadores, João tinha a palavra de Deus para pregar. João carregava a palavra. O que fazia a diferença da igreja do deserto, que João era pastor, não era que ele estava dentro de uma catedral de 7.000 pessoas, não, nem havia o grupo gospel de sucesso da época, não. A única coisa que João tinha era a palavra. Está escrito: e veio a palavra de Deus a João. Está escrito: e João era o mensageiro de Deus na terra. Está escrito: ele era a voz que clamava no deserto. O que João tinha é o que muitas vezes está faltando nas igrejas. João tinha a Bíblia. João tinha a palavra de Deus com ele. Essa era a diferença de João. Os profetas profetizaram para o futuro. João estava com o Messias presente.
Os profetas nasceram de mulher e tiveram as suas vidas dentro dos seus propósitos. João nasceu e já decidiu viver já dali o seu propósito e foi morar no deserto. E o texto diz, a palavra veio e ele percorreu toda a circunvizinhança, versículo de número 3, Lucas 3:3, a palavra veio, e o que João tinha era a palavra, o que João era mensageiro, o que João pregava era o que estava escrito na palavra. A diferença da igreja de João e do pregador João, era que João tinha a palavra. Não era um culto gourmet de mensagem de 25 minutos. Não eram cortes na internet com aquela melhor frase para você curtir. Não era para alisar, para você sair, uau, que coisa legal. Mas João tinha o confronto da palavra, para que as pessoas pudessem ir morar no céu. E ele percorre toda a circunvizinhança do Jordão, e diz o texto no versículo 3, pregando o batismo é imersão. E João está pregando que você imerja no arrependimento. Diga comigo, arrependimento. Diga de novo, arrependimento. A palavra que João trazia para as pessoas era arrependimento. E essa palavra arrependimento é metanoia, é mudança de mente. Por isso que as pessoas começaram a ir lá, porque a pregação de João era, ele está chegando, o profeta está vindo, o Messias vai chegar, e a Machia está chegando. Olha, vocês precisam se arrepender, arrependimento. Ninguém chega à presença de Deus se não se arrepender dos seus pecados. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas que estão vivendo em pecado, achando que estão na presença de Deus. E na presença de Deus ninguém vai que ela esteja em pecado. Nós estamos muitas vezes confundindo as coisas. E a gente vem para a igreja, e a gente sente arrepio, e a gente levanta as mãos, e a gente chora, e em um show também se sente calafrios e as pessoas choram. Quantas vezes eu já não chorei no cinema, assistindo um filme, porque o mocinho morre? Sentir emoção não é sentir a presença de Deus. Chorar não significa dizer que é o Espírito Santo. Levantar as mãos e bater palmas não significa dizer que você está adorando. Por isso que quando João começou ali a pregar e dizer, arrependam-se, vocês estão errados. É necessário que haja remissão de pecados, ou seja, que os pecados saiam de você, para você estar na presença de Deus. Não tem como viver na presença de Deus em uma vida de pecado. Mas as pessoas estão achando que o pecado é uma coisa normal e natural. Ela pode ser dentro da nossa sociedade, mas ela não é diante de Deus, e nem nos céus entra pecado. Nós dizemos que aqui na Canaã você pode tudo, e pode, pastor, pode. Você pode fazer qualquer coisa, o que você quiser, mas você só não tem a garantia de ir para o céu. Aonde nós estamos indo como igreja? Aonde que nós estamos indo como noiva do Cordeiro, que a Bíblia vai chamar de pura, santa e imaculada? Nós estamos vivendo dias que as pessoas estão vivendo como elas querem, de segunda a sábado, e no domingo elas vêm para a igreja. E João se levanta no meio do nada, e ele tem uma palavra, e a palavra é: mude a mente. Se você está fazendo, faça diferente. Se você está agindo assim, haja diferente.
Se você está se comportando assim, se comporte diferente. Metanoia, mude a mente. Para que os seus pecados sejam remidos, para que os seus pecados sejam perdoados, pecados, amartia, você está indo pelo caminho errado, então volta para o caminho certo. Só que Isaías viu um homem pregando no deserto, e ele diz, ele era uma voz que clama no deserto. Você acredita que quando eu comecei a orar a Deus durante essa semana, e quando eu vi o vídeo que eu vi, e eu chorei, e eu disse, Deus, dura esta palavra. E o Espírito Santo disse, mas eu quero que eles vá morar no céu. E a única maneira é que eles corrijam a rota. Porque se eles não corrigirem a rota, eles podem ser os melhores crentes aqui na terra, mas terminarão no inferno. E eu disse para Deus exatamente o texto. Eu me sinto como uma voz que clama no deserto. Eu me sinto como uma voz que clama no deserto, porque às vezes eu olho essas mensagens de coach, de psicanálise, e é um evangelho gourmet, e as pessoas aninam os crentes. Ô crente, vá dormir meu bebê, vá dormir, vá, papai do céu está com você. E João diz, é uma voz que clama no deserto, dizendo, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Preparem o caminho de Deus, preparem o caminho dele para o seu coração, prepare o caminho dele para a comunhão com você, prepare o seu coração para você ser cheio do Espírito, para que o Espírito tome você completamente, prepare o seu coração, mas endireitai as vossas veredas. Aquilo que está desnivelado, versículo de número 5, vai ser nivelado. Aquilo que está tortuoso, vai ser endireitado. Aquilo que está escabroso, escondido, que é feio, vai ser revelado. Preparem o coração, porque o Espírito de Deus está chegando. E o verso de número 7 diz, que as multidões vinham para serem batizadas. Ô irmão, está com dificuldade de me acompanhar no ritmo do texto? Quando eu disser versículo 7, você bota. E o versículo 7 diz, pois as multidões que saíam para serem batizadas. Imagine, que pastor não gostaria? Multidões vindo para serem batizadas. Qual pastor não diria, eu acho que eu tenho algo de Deus comigo? Porque as multidões estão vindo para serem batizadas. Só que quando elas chegam, João olha para elas e diz, raça de víboras. Como, João? Raça de víboras. Quem disse para vocês que só descer nas águas e vir para a igreja, vocês estarão livres do juízo de Deus? Ser crente não é roupa. Ser crente não é saber cantar. Eu sei cantar aquele hino, pastor. Sabe, irmão? O diabo também sabe. Ser crente não é tomar ceia. Ser crente não é passar lá pelo outro da rua, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. Ser crente não é isso. Ser crente não é se parecer. E João diz, vocês são uma raça de víboras, de cobras. Vocês estão tentando enganar Deus. Quem foi que disse que vocês vão escapar do juízo vindouro? Aí ele diz no verso de número 8, produzam frutos dignos. Dignos, verso 8. Produzam frutos dignos de arrependimento. Se antes mentia, deixe de mentir. Se antes enganava, deixe de enganar. Se antes roubava, deixe de roubar. Se antes transava sem estar casado, deixe de transar.
Nós estamos vivendo uma geração confusa. Outro dia desse, eu li que uma criança, uma jovem, um adolescente, não queria mais ir para a escola, porque na escola todas as amigas dela não eram mais virgens, e zombavam dela, e abusavam com ela. E um dia a mãe falou assim: não está na hora de ir para a escola. Ela falou: não vou, mãe, porque eu vou para lá, minhas amigas abusam comigo. E chorou, começou a entrar em depressão, porque as amigas abusavam com ela, porque só ela caiu na besteira de dizer que era virgem. E todo mundo caiu em cima dela. Quando ela passava, zombavam com ela, tiravam onda com ela. E a mãe foi vendo ela afundando, foi vendo ela deprimindo, foi vendo ela minguando. E a mãe não aguentou, começou a jejuar, falou com Deus: Deus, me dá uma resposta. Me diz o que dizer. E Deus falou com a mãe. E a mãe chamou a menina e falou: minha filha, falei para você que ia falar com o Senhor sobre o seu caso. Não falou? Falou, mãe. Sabe que Deus me respondeu. Deus ama muito você, menina. Deus te ama muito, porque Deus me respondeu para falar contigo. Olha, você vai fazer assim, do jeito que eu estou te dizendo. Agora, o que eu vou te dizer não pode ser no privado, tem que ser no público. Você tem que arrumar um jeito de chamar a atenção de todo mundo que vai estar em sua volta. E quando acontecer, você vai fazer isso, isso e isso. A menina falou: tá bem. Você promete? Prometo. Vamos jejuar. Jejuaram, oraram. O adolescente foi para a escola. As 2 semanas depois ela aparece. E as amigas bullying. Aí quando foi a hora do recreio, as meninas tudo lá tirando onda com ela. Ela procurou um banco de cimento, subiu no banco de cimento. Falou: vocês aí tudinho, olha para mim. As meninas olharam. Vocês tiram onda comigo porque eu sou virgem. Mas sabe por que eu estou num banco e sou maior do que vocês? Porque eu sou melhor do que vocês. Porque é o seguinte: o dia que eu quiser, eu posso ser igual a vocês, mas vocês nunca mais serão igual a mim. Porque o Deus a quem eu sirvo, eu estou me preservando. E aquele dia, quando chegar, que eu deitar-me na cama com o meu esposo, será para o Senhor que eu estarei dando a minha vida. Mas só que falar nessas coisas, irmãos, é cafonice. Falar dessas coisas na igreja é idiotice. Dizer que o marido tem que ser fiel à esposa é invencionice. Dizer que nós temos que ser honrados quando um guarda de trânsito nos para, ainda que estejamos com a nossa habilitação vencida, e dizer leve o carro, é babaquice. Porque estamos deixando que o mundo diga para nós como nós devemos viver. Não é a Bíblia mais que rege o crente. Por causa disso, eles foram para João e disseram: nós queremos fazer parte da tua igreja. Olha que multidão tem para ser batizado. João disse: raça de víboras, estão querendo enganar a Deus? Não é com religião que agrada. Não é com religião que você atrai a Deus. Não é com 7 voltas de Jericó que a promessa chega. Não é com o óleo da unção que a coisa muda. Isso é uma liturgia religiosa que não vale de nada. Pacto de 7 sextas-feiras. Culto da aliança. Culto de não sei de quê, culto de não sei de quê, e o povo adora essa baboseira. E as pessoas estão dizendo para mim: pastor, tem que trazer uns cantores para a gente encher a igreja. Eu falei: eu sei.
Que a igreja tal está bombando por causa de show. Eu sei. Aí eu perguntei para uma pessoa, vem cá, tu podia dar uma olhada para mim em alguns cantores aí? Fulano, tá bom, pastor, eu vou olhar. E Beltrano, tá bom, pastor, eu vou olhar. Aí ele me passa uma mensagem. Olha, pastor, eu quero falar contigo. Eu digo, manda pelo WhatsApp. Ele disse, não, tem que ser por telefone. Que ele não vai entregar o ouro ao bandido. Aí eu, tá bom. E aí eu tô lá. Fulano de tal, 12 mil. Fulano de tal, 25 mil. Fulano de tal, 15 mil. Fulano de tal, 10 mil, mas só vem com a banda e precisa de passagem e o hotel tem que ser beira-mar. Aí eu somei aquilo, disse, gente, dá para comprar um apartamento para o meu filho mais novo. Só para fazer o povo pular. Eu disse, Deus, eu acho que eu estou num tempo errado. Porque eu não consigo enxergar o evangelho assim. Eu acho que eu vou pendurar minha chuteira. Eu acho que eu vou só escrever. Porque eu não aguento mais. Eu não aguento vendo as pessoas correndo atrás de like. E eu tenho que fazer isso. Eu não aguento mais ver pessoas que não servem a Deus ovacionadas como homens e mulheres de Deus. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais passar uma madrugada inteira orando para as pessoas brincarem contigo. Eu não tenho mais coração para isso. Mas havia um grupo que foram se batizar, que quando João diz raça de víboras, eles dizem, o que nós fazemos? Porque João diz, por que vocês não dão frutos dignos de arrependimento? Por que vocês não mostram que vocês mudaram? Por que vocês não mostram que vocês têm o desejo de servir a Deus? Frutos dignos de arrependimento. Produzir frutos dignos de arrependimento. Por que vocês não mostram isso? E um grupo diz, depois que João diz, o machado está posto à árvore, filhinho. Produza fruto bom, porque se não produzir, corta, e é lançado no fogo. Então verso 11, o verso 10, um grupo respondeu, o que podemos fazer? Então, um grupo perguntou, o que podemos fazer? O que podemos fazer para de fato nós alcançarmos essa tão grande salvação? E ele diz, quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tem comida, faça o mesmo. Você não pode cobrar mais do que você deve, fala para os publicanos. Não faça assim. Espere. E os soldados perguntaram, e nós também o que faremos? E eles respondem, não maltratem as pessoas. Não digam falsas denúncias. Contentai-vos só com o vosso pagamento. João está dizendo, que tipo de vida vocês decidiram viver? Que tipo de vida vocês decidiram viver? É a vida que vocês vivem que vai definir vocês. É a maneira do comportamento de vocês. Deus está pronto de braços abertos. Ele quer que vocês sejam salvos. Mas é necessário que haja metanoia, mudança de mente. Não dá para servir a Deus e servir ao mundo. O que João tinha de diferente de todos os outros
João tinha uma palavra de Deus. E veio a palavra a João. O que João tinha, diferente dos outros, era a palavra. E a palavra não estava só na boca, estava na vida. Na vida e na mensagem. Ele vivia não apenas lá no deserto. E a sua estrutura denunciava a vida boa que os outros queriam viver. João tinha uma palavra de Deus. Uma palavra que cura. Uma palavra que salva. Uma palavra que restaura. Uma palavra que corrige. Uma palavra que anima. Uma palavra que ressuscita. Uma palavra que restaura, uma palavra que abençoa, mas uma palavra que apresenta o caminho da verdade e aponta para o engano. Nós não somos do mundo. Nós temos um lugar preparado na eternidade. A igreja de Deus na terra é a noiva do Cordeiro. A trombeta vai soar e nós vamos subir. Essa mensagem não pode ser esquecida. Essa mensagem não pode ser apagada. A igreja tem que ser sal e tem que ser luz. A igreja tem que brilhar aonde chegar. Nos dias de hoje, se alguém perguntasse a João: João, o que está errado e o que eu tenho que fazer? Ele diria: pare de assistir aqueles filmes pornográficos. Ele diria: você que tem um amante, pare com esse negócio de amante. Ele diria: você que engana o seu marido, metendo a mão no dinheiro da carteira e não sabe quem tirou, pare de tirar o dinheiro da carteira dele, uai. Porque parece que as mensagens aqui só batem no homem, né? É isso que eu te digo, mulher, é para tu também. João, o que é que eu faço? Regularize seu casamento. João, o que é que eu faço? Pare de estar falando do seu chefe na empresa. João, o que é que eu faço? Peça perdão às pessoas que você feriu. Ah, isso daí, pode deixar que eu faço. Mas também peça perdão àqueles que te feriram. Chegou a hora de nós consertarmos a nossa vida. Chegou a hora de nós abrirmos o nosso coração para que o Espírito Santo revele a sua vontade a cada um de nós. Nós não podemos ser uma igreja de meia boca e nem de cultos tradicionais. Chegou a hora de nós mudarmos, de corrigir o que está errado, de colocar em linha o que está fora da linha, aplanar os caminhos tortuosos. João, o que é que eu vou fazer? Corrija, pague o documento do teu carro. Acerte aquilo que não está funcionando. Deixe de votar em gente que apoia aborto, que apoia mentira, que apoia união de pessoas do mesmo gênero. Pare de votar nelas. Era isso que João diria. Por isso que ele enfrentou Herodes. E ele disse: Herodes, você está corrompido. Porque a palavra não negocia. A palavra não aceita meia boca. Deus não tem partido. Deus não tem time. Deus não tem compromisso com A ou com B. Mas Deus tem compromisso com a palavra. João diria: chegou a hora de botar as coisas em ordem. De botar as coisas em ordem com a sogra. Ei! Chegou a hora de botar as coisas em ordem com a sogra. Quem pode dizer amém? Vira a pessoa que está do seu lado e diga para ela: esse que eu te digo.
sogra também vai para o céu. Agora é óbvio, é claro, você precisa liberar perdão, senão a bichinha fica. Nós estamos brincando com Deus. Nós estamos brincando com o Evangelho. Nós estamos brincando com a verdade. Nós somos crentes vivendo no mundo. E isso não está diferente, não é daí de baixo, também é daqui de cima. E vai o camarada para a internet, não, eu estava de calcinha e de peruca porque eu estava fazendo uma investigação. Nós estamos vivendo uma geração doente. De pastores que não oram, que não têm Bíblia. Alguém disse, pastor, o senhor já ouviu o pastor fulano pregar? Eu disse, ainda não. Assista o pastor fulano pregar. E eu fui ouvir o pastor fulano pregar. E no meio da mensagem o pastor fulano disse, Deus está falando comigo que não tem mais nada para falar. Peraí, Deus está dizendo que não tem mais nada para falar? Ok, e chegou a hora do mover, então chegou a hora de você pular, saltar, deixar Deus te usar. E daqui a pouco o povo tudo pulando. Bíblia que é bom? Nada. Mensagens gourmet de 20 minutos. Pensam que levantar a mão e chorar é Deus. Por isso que João diz, mudem. 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 Sirvam a Deus. Entrem nos vossos quartos e vão orar. Peguem a Bíblia e vão ler. Sentem com os vossos cônjuges e acertem as contas. Não admitam que os vossos filhos sejam rebeldes dentro das casas que vocês são os sacerdotes. Mudem! E diz o texto que no dia seguinte estava João de novo batizando. E quem chega? Lá vem Jesus a encontrar-se com João. Para João era só o seu primo descendo. Mas João vai dizer, Evangelho de João no capítulo 1, a partir do verso 29 vai dizer, que quando Jesus via, o Espírito Santo havia falado com ele antes, e dito para ele, quando vires alguém chegar até ti, e os céus se abrirem, e o Espírito Santo vier sobre ele, esse é o Messias. E João está lá batizando. Está arrependido? Sim. Está arrependido? Sim. Daqui a pouco uma multidão vem andando. E João levanta a cabeça, e quando olha vem descendo, porque o texto diz, vem descendo, e vem descendo. E naquele momento os céus se abrem. E João olha e diz, não é meu primo. Por isso que o verso 31 diz, eu não o conhecia, eu não sabia quem ele era. E quando vem descendo ele, e ele vem descendo, João olha, e o povo pergunta, por que você parou? E ele grita, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro, é Ele que resolve, é Ele que resolve. Passaram-se meses depois, João agora está preso, e perguntam para Jesus, quem era João? E ele diz, um profeta maior do que profeta que nunca profetizou, um homem maior do que todos os homens que nunca fez uma cura, que nunca venceu uma guerra, que nunca sentou num trono, que nunca foi o sumo sacerdote, mas foi maior do que todos eles. Quem era João? Porque João tinha uma palavra, João tinha uma mensagem, João tinha Deus para falar, para pregar, João tinha a palavra para mudar, João tinha a palavra que transforma, João tinha a palavra que confronta, João tinha a palavra que salva. Eis o Cordeiro. Esta é a palavra, esta é a palavra.
Esta é a palavra que também está escrita na tua boca e junto de ti. Tu tens a palavra que pode mudar a tua casa. Tu tens a palavra que pode mudar a tua família. Tu tens a palavra que pode mudar o teu ambiente. Tu tens a palavra que pode mudar a tua história. Tu tens a palavra, ela está na tua boca, está perto de ti. O que foi que fez João ser maior do que um profeta? A palavra. O que foi que fez João ser maior do que todos os homens? A palavra. O que foi que fez João ser diferente em todos? A palavra. Porque a palavra da graça é arrependei-vos e comece de novo. Arrependei-vos e comece mais uma vez. Arrependei-vos e tente mais uma vez. Enquanto houver a oportunidade, a porta não se fecha, e Ele está pronto para mudar a sua história. Porque a palavra muda, a palavra transforma, a palavra converte, a palavra restaura, a palavra também incomoda. Você sabe que tem gente incomodada com essa palavra, sabia? Sei, pastor, eu sei disso, eu sei o que você está dizendo aí. Eu sei, pastor. Sabe por que está incomodado? Porque o Espírito Santo está mexendo em você hoje. E está dizendo, vai arrumar a casa. Vai arrumar a vida. Vai arrumar a tua história. Chegou a hora de conserto. Chegou a hora de arrumar. Chegou a hora de transformar. Você quer ver o vídeo que eu vi, que mudou, que me deixou meio maluco essa semana? Quer ou não? Eu virei para eu falei com minha esposa hoje, amor, tu me perdoa? Ela falou, de quê? Eu falei, eu não sei. É que eu estou tão crente que eu estou pedindo perdão até pelas coisas que eu não fiz. Porque a palavra incomoda você. A palavra fala, cara, que tipo de crente você está sendo? Tu afasta aqui um pouquinho. Apaga a luz. Coloca o vídeo. Olha, eu olhei para esse homem e eu vi João Batista. Aumenta o som. E moldando a verdade para agradar ouvidos. O que era arrependimento virou espetáculo. E o que era fé virou negócio. Transformaram a cruz em decoração. E o nome do Senhor em propaganda. Tem muita mão levantada no culto, mas poucos joelhos dobrados no secreto. Querem promessa sem obediência. Querem milagre sem renúncia. Falam da Bíblia com a boca cheia, mas estão vazios do Espírito. Chamam erro de escolha e chamam rebeldia de processo. Deus continua o mesmo, mas muitos trocarão a fé por seguidores. Correm atrás de palco e de fama, mas fogem do altar e da verdade. O relógio não para, e a hora de acordar é agora. Quando eu olhei, eu falei, cara, isso é um João Batista. Porque quem ia chegar perto desse cara? Quem ia pagar ingresso para ver ele? Que show seria? Eu disse, Deus, tu é meio louco. Tu trabalha pela contramão. Tu trabalha pelo avesso. Eu disse, eu não quero perder meus filhos. Eu não quero perder minha casa. Eu não quero perder. Eu quero ir para o céu. E o Espírito Santo disse, então diga a ele, santificai-vos, porque a hora é chegada.
Santificai-vos, porque o mundo está em crise. Santificai-vos, porque a igreja está se perdendo. Santificai-vos. Arrumem vossas vidas. Acertem vossos comportamentos. Corrijam vossas rotas. Porque não há tempo mais para esperar. A igreja está sendo invadida pelo mundo. O pecado está ao lado do nosso amigo. E nós estamos deixando como se nada acontecesse. É tempo de mudança. É tempo de ouvir a voz que clama nesse deserto dos nossos corações. É tempo de ouvir a voz que clama, que aponta o Messias, que aponta a vida eterna, que aponta a transformação. Não podemos brincar de igreja, nem de frequentadores de culto. Fique de pé.